Ele nos proporciona de estarmos aqui nesta noite para juntos estudarmos um pouco da sua palavra, pois a palavra de Deus ela nos direciona de uma forma que o homem não se perde, amém? A palavra de Deus se encontra no livro de Números capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Só para nós termos o texto como introdução do assunto que iremos abordar esta noite, um assunto que fala sobre a igreja, é um assunto escatológico. Vamos estudar um pouco de escatologia. Amém? A palavra de Deus só lendo para que os irmãos possam estar compreendendo aí. Em Números, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos ficam bastante atentos, pois são os detalhes que às vezes a gente passa despercebido, e às vezes no detalhe a gente perde muita coisa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faz duas trombetas de prata, de outra batida, as farás e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinido as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão à banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinido as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinido as tocarão para as suas partidas. O 7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retiro. Amém? Somente aí, que Deus possa nos estar direcionando nesta noite para trazer um pouco da definição aqui da palavra igreja, da palavra assembleia, porque o povo de Deus tem que se reunir, tem que estar sempre se reunido, que muitas das vezes nós nos encontramos lá, e é nas reuniões que nos encontramos com os irmãos, ali quando viemos aqui a congregação, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, que encontramos forças, encontramos forças através dos irmãos, através da palavra de Deus, amém? Então, vamos falar sobre eclesiologia, a história da igreja cristã. Estamos falando um pouco dessa parte aqui, mas os assuntos aqui, a primeira parte, esse assunto é um pouco longo, mas estaremos abordando aqui até onde o horário nos permitir. Vamos falar sobre a igreja definida, sobre o judaísmo, o início do judaísmo, o precursor de Jesus Cristo, fundador da igreja, e por aí vai. São assuntos importantíssimos, pois nas aulas anteriores nós estudamos aqui uma sequência aqui falando sobre escatologia, um assunto muito difícil, mas que precisamos a cada dia nos esforçar para aprender mais da palavra de Deus, porque não é fácil irmos para o céu, precisa daquilo que eu falo sempre, precisa de nossos esforços, precisa de renúncia, não é pela força do nosso braço, mas por nós ter um coração na obra, estar disposto a fazer a obra de Deus e renunciar às nossas vontades. Suponhamos, aqui vou estar
fazendo algumas interrogações, mas não precisa os irmãos estar respondendo, não. A resposta virá na sequência, tá bom? Para nós darmos tempo. Eu quero definir aqui a palavra, né, igreja. Né? Suponhamos que alguém lhe solicitasse definir a palavra igreja. Qual definição você daria? Né? É uma pergunta. Qual definição você daria para a palavra igreja? Tá bom? Não precisa os irmãos responder, apenas guarda e para vocês, porque se fôssemos ouvir, ou os irmãos explicar, seria talvez algumas parecidas, outras ia chegar bem próximo, né? E nós íamos chegar a um denominador. Mas aqui vai mais uma igreja é um edifício onde as pessoas se reúnem para o culto divino. É mais uma. Seria correto dizer que a igreja é o nome que damos a um conjunto de crenças ou a um credo. Mais uma pergunta. A um credo. Podemos concluir corretamente que a palavra igreja representa uma área geográfica. Também tem uma interrogação aqui. É possível que a palavra represente todos aqueles que são de Cristo? Você vê que as palavras de igreja chegou a significar para as pessoas várias coisas diferentes. Né? Nós vemos aí que a palavra igreja, se nós fôssemos fazer alguns perguntas, tem várias interpretações diferentes, várias respostas, né? Tendo isto em mente, examinaremos a origem da palavra igreja e procuremos determinar o que ela significa especificamente nos tempos do Novo Testamento, né? Então, nós vamos ver agora que a palavra igreja significa, né, a escrita de outras linguagens. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja, conforme a conhecemos hoje, é derivada da palavra grega eclésia. Essa palavra em suas formas corretas, nos dão a ideia de um grupo de pessoas que estão reunidas em obediência a uma convocação. Né? Então, a palavra ela vai aí explicando o significado da palavra igreja. No contexto grego, secular, para a palavra emerge o quadro de um grupo de cidadãos chamados para fora ou convocados dos seus respectivos lugares para a fim de discutirem algo de interesse para a comunidade. No seu contexto cristão, vemos uma importância ainda maior em quem chama ou convoca a comunidade, quer seja secular ou religiosa. Uma assembleia convocada com um propósito específico, por uma autoridade responsável qualificada para ser uma eclésia, ou seja, uma assembleia, né? Um conjunto de pessoas reunidas para um propósito, né? Especificamente só para os cristãos. Né? Nós estamos falando aqui de igreja, de nós como povo cristão, mas fala aqui também, né, sobre as assembleias convocadas que tem nas reuniões plenárias, nas reuniões de várias outras coisas, né, quando as pessoas se reúnem para resolver alguma coisa, algum tipo de reunião. Mas aqui nós estamos na direção, falando sobre a direção de Deus, né, a palavra de Deus. A palavra eclésia, que acabamos de examinar, também se relaciona com a língua hebraica. Alguns séculos antes de Cristo, as escrituras do Antigo Testamento foram traduzidas para o grego, visando benefícios. Os muitos judeus daqueles tempos que
falavam grego. Essa tradução foi traduzida em Alexandria, no Egito. Era chamada a Septuaginta, né? Ou seja, era uma tradução para o povo, né? A Septuaginta era uma espécie não, a Bíblia, a tradução da Bíblia para aquele povo. Estarei falando aqui sobre a Septuaginta, explicando o significado dessa palavra, né? A Septuaginta é a tradução grega da Bíblia hebraica, que inclui os livros do Antigo Testamento. Ela foi produzida em Alexandria, no Egito, durante o século III a.C., para atender às necessidades da comunidade judaica, que falava grego. A importância da Septuaginta. Para o grego, a Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, tornando acessível a um público mais amplo, influente no cristianismo. A Septuaginta foi amplamente utilizada pelos primeiros cristãos e influenciou a formação do Novo Testamento. Diferenças em relação ao texto hebraico. A Septuaginta ela apresenta algumas diferentes relações ao texto hebraico, o que pode ser devido a variações do texto original. Do texto original, a escolha da tradução, né? Segundo a lenda, a Septuaginta foi produzida por 72 tradutores que trabalharam independentemente e produziram traduções idênticas. É mais provável que a Septuaginta tenha sido produzida por uma equipe de tradutores ao longo de um período de tempo. A Septuaginta é uma ferramenta importante para os estudos bíblicos, pois fornece sobre a interpretação e a tradução da Bíblia hebraica. Para concluir aqui, a Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, produzida em Alexandria durante o século III a.C., ela é importante para a história do judaísmo, né, e do cristianismo, e continua a ser estudada e utilizada em diversas traduções religiosas. Então, nós vemos aí o significado, né, dessa Bíblia, que ela foi traduzida para um povo, para que eles viessem entender, né, de forma bem clara, né, igual a nossa hoje, né, a tradução, a Bíblia foi traduzida para vários idiomas, né, para que as pessoas viessem a entender a palavra de Deus, né, sem dificuldade. A palavra eclésia é empregada para traduzir a palavra hebraica carnal, que se refere a uma assembleia de pessoas convocadas para um propósito específico, mediante o sonido da trombeta, né, que é aquele que nós acabamos tendo na introdução. A palavra eclésia também é usada para referir-se à Assembleia do Povo de Deus, que é convocado em conformidade com a autoridade dele. Existe um relacionamento entre a congregação de Israel no Antigo Testamento e o corpo de Cristo no Novo Testamento. Vemos o relacionamento entre Deus e seu povo no Antigo Testamento, um prenúncio que sem dúvida influenciam o seu conceito de que Cristo tinha da igreja. Então, ali já existia, né, no princípio já existia ali a mensagem, né, relacionada a Cristo, né? Então, nós vamos ver que a Bíblia
ela não pode ser deixada de lado em nenhuma parte. Nós temos que estudar desde Gênesis a Apocalipse, pois é muito importante para cada um de nós. Né? A Bíblia ela foi, Jesus veio para dar uma oportunidade de salvação a muitos, mas não foi anulando tudo aquilo que foi escrito no passado. Né? E muitas das vezes nós somos julgados, talvez, né? Acusados de que nós não levamos em consideração o Antigo Testamento, né? Pois a palavra de Deus ela não deixa ninguém enganar. Então aí temos um resumo, né, sobre o significado da palavra eclésia, né? A palavra igreja, assembleia. Então, um resumo disso aí. E lá mais para frente nós vamos ver, lá mais para o finalzinho, não hoje, como a igreja começou, como a Assembleia de Deus começou, né? Como as outras denominações começou, né? E como nós temos que nos comportar cada dia, né? Em ter uma vida em sinceridade na presença de Deus, porque não é placa da igreja que salva, né? Mas nós temos que ter uma orientação, um regimento e servir ao só Deus, né? O só Senhor. Aí nós vamos entrar agora na parte do judaísmo. O desenvolvimento do judaísmo. Nos 6 séculos anteriores ao nascimento de Cristo, foi determinado pelos eventos concretos da história, desde a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, em 586 a.C., a Judéia passou a estar sob controle político estrangeiro, diante de condições políticas tão desalentadoras e adversas. Parecia que só por intervenção divina a esperança messiânica poderia concretizar-se. No tempo de Cristo, tal esperança implicava a destruição da autoridade romana pela intervenção divina mediante ao Messias e o estabelecimento de um reino de Deus. No qual floresceu o judaísmo libertário e poderoso sob o governo de um rei messiânico, justo, de descendência davídica. No judaísmo, dois períodos, dois partidos se destacavam: os fariseus e os saduceus. Os fariseus separados eram os representantes mais radicais desta atitude democrática, legalista, mantinham-se afastados da massa do judaísmo. Os saduceus, para cujo sentido e origem pouco se sabe, eram, em essência, um partido mundano e desprovido de convicções religiosas marcantes. Nós vemos aí dois grupos, os saduceus e os fariseus, dois tipos de povos, né? que nós vamos ver aí um pouco. Vou estar falando sobre os fariseus, quem eram os fariseus e quem eram os saduceus, né? Para que vocês entendam um pouco. Né? Eu estou passando aqui, passo a passo, para que os irmãos venham entender um pouco sobre a história da Bíblia, como tudo se iniciou, né? Como tudo se iniciou, e para que nós venhamos ter uma base, né? Uma base bíblica, uma base teológica.
Aqui vou falar sobre quando ocorreu o desenvolvimento do judaísmo. Ocorreu há cerca de 4.000 anos na região do Mediterrâneo Oriental, especificamente em Canaã, também conhecida como Palestina. Acredita-se que a religião judaica começou a se formar a partir da aliança de Deus com o povo hebreu, liderado por Abraão, que recebeu uma promessa de Deus para liderar seu povo em direção à terra prometida. Período importante no desenvolvimento do judaísmo. Patriarcal. 2.000 a 1.500 a.C. Abraão, Isaac e Jacó são considerados os patriarcas do povo judeu. Êxodo do povo judeu. Moisés liderou os hebreus na saída do Egito e recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai. Então, assim, nós vemos aí quando que começou, né? Aqui eu fiz apenas um resumo do judaísmo, né? Quando começou o judaísmo. Nós vamos ver aí como que foi no início, né? E como que é hoje, né? Porque o povo judeu, eles ainda não recebem o nosso Cristo, né, como o verdadeiro Messias, né? Eles estão esperando o Messias. O judaísmo é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo e tem cerca de 15 milhões de seguidores em todo o planeta. Os fariseus eram um grupo religioso judeu que viveu durante o período do Segundo Templo, 515 a.C. e 70 depois de Cristo. Eles eram conhecidos por sua interpretação religiosa da lei mosaica, né, ou seja, a lei de Moisés, e por sua ênfase na pureza do ritual. Características dos fariseus. Interpretação da lei. Os fariseus acreditavam que a lei mosaica deveria ser interpretada de forma rigorosa e aplicada à vida diária. Eles enfatizavam a importância da pureza ritual e da observância das leis de pureza. Os fariseus também acreditavam na importância da tradição oral, que incluía as interpretações, comentários dos rabinos e sobre a lei mosaica. Então, esses aí eram os fariseus. Agora, os saduceus eram outro grupo, né, que existia naquela época, quando começou o judaísmo. Os saduceus eram um grupo religioso. Agora, os saduceus, ele era também um grupo religioso que viveu durante o período do Segundo Templo, 515 a.C. e também 70 depois de Cristo. Então eles viveram junto praticamente no mesmo tempo. Eles eram conhecidos por sua interpretação literal da lei mosaica e por sua ênfase na importância do templo de Jerusalém. Os saduceus acreditavam que a lei mosaica deveria ser interpretada de forma literal e não simbólica. A importância do templo, eles enfatizavam a importância do templo em Jerusalém como o centro da adoração e do sacrifício. Negação da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e que os distinguia dos fariseus, porque os fariseus eles acreditavam, os saduceus não acreditavam.
Os saduceus eram mencionados nos evangelhos como opositores de Jesus. Eles tentaram enganar Jesus com perguntas sobre as perseguições, as ressurreições, mas Jesus respondeu de forma sábia e silenciou. Então, Jesus sempre tem uma forma de responder, né? Às vezes Jesus respondeu uma pergunta com outra pergunta, né? Muitas das vezes você precisa dar a resposta para a pessoa, né? Muitas das vezes você precisa fazer com que a pessoa faça uma reflexão, né? Porque quando a pessoa faz uma reflexão, quando ela faz uma análise, ela acaba que se torna curiosa, ela acaba que aprende mesmo, né? Então ela não precisa de um resumo, ela precisa de se aplicar. E Jesus ele fazia dessa forma, ele respondia de forma muito inteligente, né? Ele não precisava bater em ninguém, ele apenas batia com a letra, né? Ele quebrava qualquer tipo de ignorância. E nós precisamos entender a palavra de Deus para que nós não venhamos em nenhum momento sermos envergonhados, né, pelo mundo. Nós temos que dar exemplo, nós temos que fazer, né, as coisas corretas, nós temos que entender o que é correto, o que é errado, e nós temos que procurar aplicar, procurar ser um pouco mais de idade, nos esforçar para aprender a palavra de Deus, né? Não deixar que isso vire um comodismo, né? Uma falta de interesse, e muitas das vezes nós nos deixamos levar, nos deixamos ser levados pelos outros, porque deixamos de procurar se interessar mais para aprender o que realmente nos interessa perante o Senhor. Então, Jesus respondeu dessa forma para eles, então eles não tinham o que fazer, né? Um exemplo bem claro que nós vimos ali nas lições passadas, falando sobre o diácono Estevão, como que ele foi importante, né? No início, e é importante até hoje, né? Para dar um seguimento e continuidade à palavra de Deus. Eu pergunto, será que Estevão não sabia que ele estaria se sacrificando, né? Falando a verdade? Ele foi convocado, ele não se intimidou, ele falou aquilo que Deus queria que ele falasse, ele não negou em nenhum momento a verdade, ele sabia que ia pagar um preço alto por isso, e pagou com a sua vida, mas nem por isso ele, né, desistiu. Então, nós hoje não precisamos, talvez, nós ainda não tivemos assim, a necessidade de morrer pelo Evangelho, né? Como o irmão uma vez citou ali, que aqui nós não temos perseguições, né? Nós vivemos de uma forma tranquila, mas você imagine aquelas pessoas que morreram pelo amor do Evangelho, que muitas pessoas morreram pelo amor do Evangelho, tem muitos que você não vai ver na Bíblia, nem todos estão lá na Bíblia, você vai ver na história do povo de Deus, quantas pessoas que se sacrificaram pela palavra de Deus, pelo amor do Evangelho, para que nós viéssemos ter a esse acesso pela palavra de Deus. Né? As pessoas foram queimadas, né? Em fogueiras, mas elas não negaram de forma nenhuma a palavra de Deus. Mas na frente do povo veio alguns e algumas pessoas que, digamos assim, que fizeram isso, né, pelo amor do Evangelho. Ele não está fazendo aquilo só porque qual a demonstração que ele quer fazer? A demonstração de amor, assim como Cristo fez, né, por todos nós. Então, muita gente morreu para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus hoje, né? E se nós parássemos para refletir sobre o nosso irmão que foram, nós vemos que hoje nós vivemos muito confortáveis, né? Vivemos muito confortáveis e relaxados. Isso é um perigo muito grande
para nós que queremos ir morar no céu. Então, somente ver aí falando sobre os fariseus e os saduceus, né? Agora nós vamos para a segunda parte, né? Que é falar um pouquinho aqui sobre o precursor de Jesus Cristo, né? Passo a passo. O precursor de Jesus Cristo. Quem foi o precursor de Jesus Cristo? O precursor de Jesus Cristo, João Batista, né? João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. João Batista, precursor de Jesus Cristo, enviado para preparar-lhe o caminho. João descendia de pais crentes e piedosos e pertencia a uma geração sacerdotal, tanto por Isabel como por Zacarias. Então, tanto do lado do pai como do lado da mãe, ele já tinha, né, na sua essência aí, né? Ambos descendiam de Arão. João Batista nasceu no ano 5 a.C. de Cristo, passou os primeiros passos, os primeiros anos no deserto, perto de sua casa, ao ocidente do Mar Morto, no ano 28 depois de Cristo. Apareceu a pregar no deserto da Judéia. Naquele dia surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Mateus 3. Então João surgiu pregando, né, no deserto da Judéia. As ideias de João firmam-se nos ensaios espirituais do Antigo Testamento, principalmente nas profecias e nos salmos. Era, porém, novos por combater a existência da base racial e cerimonial da região e em resistir sobre o preparo espiritual de acordo do coração. Para ele, a religião era pessoal e espiritual e não nacional e cerimonial. João era o maior de todos os profetas. Mateus 11:11. Por ter o privilégio de preparar o povo para o aparecimento de Cristo. Então João, ele apareceu, né, anunciando que Jesus Cristo viria, né? Ele veio para avisar o povo que Jesus Cristo estava vindo, né? Uma nova oportunidade de vida. E apresentá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ódio da adúltera Herodias foi a causa da morte de João. Ela persuadiu sua filha que ele havia agradado a Herodes, e dançando em sua presença e da corte, a pedir a cabeça de João Batista, o qual ele foi entregue. Então, João fez a sua parte, né? Mas que veio, que preparou a terra, que avisou o povo que estava vindo um Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para dar a oportunidade para todos nós, né? Para que nós tivéssemos novamente, né, o direito de salvação. Mateus 11:11. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém. Então nós vemos aí, João veio, como eu já falei, cumpriu, né, o seu papel e anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, Jesus Cristo. E aí vai começar, né, o outro percurso, né? Aí vem o fundador da igreja,
Agora vamos falar sobre o fundador da igreja. Falamos um pouco sobre João Batista, né, da sua passagem, aqui que veio e morreu, né, foi assassinado, né, por um desejo, né, de uma mulher, como todos conhecem a história, e ali se foi. E nós, às vezes, nós não entendemos, né, o mistério de Deus, né, para as nossas vidas. Mas Deus tem suas formas de trabalhar. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que isso acontece comigo? Mas porque acontecem coisas tão ruins com pessoas tão boas, né? Mas é para que nós venhamos entender que nós necessitamos do nosso Deus, né? Que nós venhamos entender que nós necessitamos totalmente dele. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus para que nós venhamos ser mais humildes, né? Para que nós venhamos ser mais vigilantes atento à palavra de Deus, para que nós venhamos a cada dia ser mais humanos, né? E não criticar Deus, né? Quem somos nós para criticar o que Deus faz? Nós temos que procurar fazer a nossa parte, nos relacionar com Ele cada vez mais. Né? Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre o fundador da igreja. Talvez só uma introdução aqui. Está escrito: vinde, porém, a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Aí vem o fundador da igreja, né? Que foi anunciado por João Batista. E a história é como se fosse começar a partir de agora, né? Para nós. Gálatas 4, 4 e 5. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redefinir e redimir os que estavam sob a lei, para que recebamos a adoção de filhos. Para nos dar a oportunidade, né, de receber uma adoção de filho através de Jesus Cristo. Mas como João saberia disso se ele não fosse profeta, né? Se não fosse homem usado por Deus para anunciar, né? E mesmo assim, as pessoas duvidam, né? As coisas às vezes estão acontecendo na nossa frente e nós somos tão cegos que não enxergamos ou não queremos enxergar, né? Então, João veio, anunciou, ele veio. Jesus Cristo veio, né, para provar talvez para o povo, né, a fala de um profeta, né, um homem usado por Deus. Então, o primeiro período de expressão do cristianismo coincidiu com a transformação política, social e religiosa do mundo, que ficava às margens do mar Mediterrâneo. Com a decadência das antigas civilizações e até do Império Romano, os homens se esforçaram por alcançar a salvação por diferentes meios, e então vieram achar em Cristo. Então estava aí o meio pelo qual os homens iriam encontrar a salvação, né, através de Cristo. Nunca antes na história humana as condições se mostraram tão favoráveis ao surgimento de um movimento de libertação espiritual para a humanidade. Foi assim que Cristo apareceu na plenitude do tempo, estabelecendo a si mesmo a pedra de fundamento da igreja. Então, o povo ali estava sem esperança,
né? Muitos adoravam a vários deuses, né? Mas aí vem o nosso Senhor Jesus Cristo para mudar a história do povo, né? Ele veio e fez mesmo uma mudança na vida do povo, mostrar que nós devemos adorar a um só Deus, né? E para chegar a Deus só através de Jesus Cristo. Para finalizar aqui, no princípio do seu ministério, Jesus associou-se com Cristo, seu primo, pelo qual foi batizado no Jordão. Daí Jesus começou a pregar a necessidade do arrependimento por parte dos seus ouvintes, face a face e eminente manifestação do reino de Jesus. Pregava que vieram buscar os perdidos e achar os desgarrados do abismo do Pai. Não temeu apresentar a si mesmo o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Messias, enfim, aquele que através de quem todas as profecias messiânicas se cumpriram. Pela sua vocação e ministério profético, predisse a sua morte, ressurreição, ascensão e vitória, quando da sua segunda vinda em glória, com o propósito de julgar os vivos e os mortos. Enfim, Jesus veio para estabelecer o reino de Deus nos corações dos homens. Amém? Somente até aí, essa primeira parte, tá bom? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Teremos outras oportunidades de darmos continuidade, se Deus permitir. Espero que os irmãos tenham entendido um pouco, né, sobre o significado da eclésia, né, o significado de Jesus Cristo, de João Batista, o motivo pelo qual ele veio anunciando a Jesus. E agora nós vamos, na próxima, vamos dar continuidade, né, a esse assunto que é tão importante. Aí surgiu a igreja falando sobre esses assuntos aí. E a nossa próxima vai falar sobre a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja preventiva. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a